Eu sou Emanuel, matemático, sonho em trabalhar com jogos desde criança. E hoje eu falo pra vocês como vocês conseguem aprender a desenvolver jogos sem pagar nenhum curso, só com material gratuito da internet. Porque foi assim que eu fiz. E como vocês podem começar hoje mesmo a aprender a desenvolver jogos de forma gratuita, fácil e rápida. Não tão rápido assim. Dando um contexto geral, eu sou um matemático. Eu estou formado em matemática aplicada pela FGV. Mas desde criança eu tinha um gosto pela matemática, tanto é que eu fui medalhista da UBMAP. Trabalho até com matemática, ciência de dados, as contas, digamos assim, mas meu sonho foi sempre trabalhar com jogos. A partir do momento que eu aprendi a programar, pela universidade mesmo, fui olhar para esse mundo de desenvolvimento de jogos, que é um mundo à parte, mas que eu tenho muito interesse. Sempre tive esse interesse de trabalhar com jogos. Eu até queria seguir formalmente a carreira de desenvolvimento de jogos, mas eu sei que o mercado no Brasil é muito difícil. É muito difícil você conseguir entrar no mercado de fato, entrar no grande estúdio brasileiro. Muito provavelmente esse estúdio vai trabalhando com games mobile, que não é o ramo que eu quero atuar. Eu quero atuar com jogos independentes, com jogos autorais. Eu quero dar a minha cara para o meu jogo. Então, eu optei por seguir uma carreira comercial, digamos assim, e não ter meu tempo livre em dedicar aos desenvolvimentos de jogos. E é isso que eu venho feito. Quando eu era adolescente, eu já tinha experimentado algumas ferramentas de desenvolvimento de jogos, tipo RPG Maker, Unity. Logo eu desanimei porque eu vi que era muito difícil. Até me dediquei um pouco mais para aprender o RPG Maker, fiz uns projetinhos muito pequenos, mas hoje em dia já se perdeu provavelmente, ou talvez tenha em algum HD espalhado pela casa. Só que foi um esforço que logo eu vi que estava desanimando, porque o desenvolvimento de jogo é bem complexo, tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de música, toda a parte de som. E eu sabia nem fazer programação, nem arte, nem som, fazer nada. E estando perdido, sendo uma criança que tentando aprender tudo sozinho, eu acabei desistindo. Inclusive, se você for um jovem que está se dedicando aos eventos de jogos e está conseguindo ter êxito nesse caminho, meus parabéns, porque a jornada é difícil e às vezes é desanimador, principalmente quando não tem ninguém te apoiando. E depois disso, eu congelei a minha jornada de game dev, fui focar em outras coisas na vida. Matemática, um pouco de música, dança, esse tipo de coisa, que era mais divertido também. E aí entrei na graduação matemática aplicada, por causa dessa questão de ter uma carreira formal. E na faculdade eu aprendi a programar. Primeiro foi usando Rect Scheme, Lisp, que são tipo, a mesma coisa basicamente, mas são uma linguagem que não é tanto usada hoje em dia. Foi o meu primeiro contato com programação. Depois um pouco de Python, MATLAB, mais focando nessa área de ciência de dados. Só que de fato não tinha nada a ver com jogos, porque a programação que você aprende na universidade ou em curso de programação em si, que é programação para computador, para celular, para web, para o servidor, assim, são uma programação muito diferente do mundo de jogos. Justamente porque tem a questão do tempo. A questão do tempo no mundo de jogos importa muito, porque tudo que você tem que fazer ser feito pensando em que momento vai ser atualizado. Toda a parte do gráfico, a parte das variáveis, está sempre todo se atualizando essas coisas. E no computador não. Quando você chama uma função e ela executa, depois que ela chama ela, você pode chamar outra função para fazer tal coisa. Só que no mundo de jogos não, as coisas estão acontecendo simultaneamente e o tempo vai passando, tem que pegar os inputs do jogador. Então é um ciclo que é diferente de programar para uma coisa que você sabe que uma hora vai acabar no computador. No mundo dos jogos as coisas simplesmente não acabam, sempre estão sendo executadas até que o jogador resolva sair do jogo. Então é um mundo diferente de programação. Mas a base lógica em matemática dessas coisas, pra mim, foi muito importante. E é isso. Se você tá querendo ingressar nos jogos, no mundo de jogos, a primeira coisa que eu falaria pra você aprender é aprender uma linguagem. E eu recomendaria Lua, por causa do framework que eu vou falar, que é o Love 2D, que foi como eu consegui entender finalmente o mundo de jogos. Porque eu abri o editor Unity e vi que tinha 1 milhão de botões, 1 milhão de ferramentas, um monte de coisa pra aprender, que aparecia pra mim desesperador. Porque, de fato, a mente completa e como mais complicada por ser completa. E eu só queria fazer, sei lá, um Pong da vida, que é coisa simples, e eu acabava me perdendo. Então, para eu não me perder, de forma, pensando agora, uma forma mais didática para aprender os meus jogos, que eu recomendo que vocês façam, foque em plataformas menores, plataformas mais sucintas. E o que foi que eu fiz? Eu foquei no framework Love 2D, que é uma game engine, assim, entre aspas, game engine, porque não tem interface gráfica, não tem UI, é só um conjunto de bibliotecas que facilitam a sua vida de criar um jogo
você vai programar seu jogo em Lua, que é uma linguagem também muito simples, linguagem brasileira, porque tem documentação em português brasileiro, que é fácil de tu entender o código também, porque é uma linguagem simples. É uma linguagem script, uma linguagem que vai ser interpretada de forma eficiente para o C++. Foi assim que eu fiz. Eu peguei a documentação oficial do Love 2D e eu fui tentar entender como é que funciona. Eu vi que ele tinha 3 funções básicas, muito simples. Assim que no código principal, que chama a função love.load, que carrega as coisas do seu jogo, por exemplo, som, mapa, personagens, esse tipo de coisa. Tem a função love.update, que vai a cada mini intervalo de tempo que o computador tem, o tempo do computador, ele vai de 0.001 segundo, mas aí depois andou mais 0.2 segundos. Ele vai andando assim, não tem como andar de forma contínua, porque o computador não é contínuo, sempre tudo é discreto, né? Tudo tem que ser por pedacinhos. Então tem essa pequena variação aí das contas, tipo assim, cada ciclo que o processador faz, ele vai andando, ele vai atualizando as coisas nesses ciclos do computador. Então seria essa ideia desse update, vai atualizar suas variáveis. E também tem a terceira função, que é o love.draw, que ele basicamente vai desenhar as coisas na tela, sempre que precisar ser desenhada uma coisa na tela, sempre que tiver essa parte do desenhar uma coisa. Eu quero mostrar a interface do jogador, quero mostrar a sprite do jogador. Aí chama essa função que vai desenhar as coisas na tela para ti. Então, entendendo para que serve cada uma dessas 3 funções, que é a única coisa que tem no código principal assim, do Love, tu começa a desenhar a coisa na tela. Tu começa a fazer o quadradinho ali, tu consegue fazer um texto aqui, um texto a colar, começa a mexer nas variáveis que controlam as posições do jogador, começa a mexer, fazer um pongzinho aí. E foi assim que, de fato, foi assim que eu comecei a programar jogos. Comecei a pegar um projeto menor possível, que é o Pong, e tentei fazer ele sozinho. Tanto é que o primeiro código assim, do Love que eu fiz, que tá no meu GitHub até hoje, que inclusive é o mesmo nome desse canal aqui, Viciate, é esse Pongzinho que eu fiz aí em uma semaninha nas minhas férias, usando Love. E eu fiquei bem animado, porque eu falei assim, nossa, não é tão complicado assim, se você sabe, se você começa por algo mais simples, se você começa, em vez de fazer o seu GTA, que todo mundo quer fazer, começa com um projetinho simples, termina com um projetinho simples e botar para o próximo. Que o ato de você conseguir terminar um projeto, mesmo que ninguém vai jogar seu projeto no futuro, porque Pong é o que mais tem no universo, é interessante você se conseguir terminar isso e ver que você está conseguindo aprender alguma coisa. E depois desse projeto Pong, eu fiquei de olho em Game Jams, porque Game Jam parecia muito divertido de participar, sabe? Tem um pequeno período de tempo, tu tem que fazer um jogo e é isso. Eu fiquei realmente animado, pensando em uma Game Jam para participar. Foi Game Jam com o tema de ciclos. E beleza, o tema era ciclos, né? E como que eu ia fazer uma coisa? Primeiro que eu não sabia arte. Eu não sabia nada de música, não sabia nada de efeito sonoro. O que eu fiz? Entrei no Discord, na cara de pau mesmo, da Game Jam, e perguntei se tinha alguém querendo participar desse Game Jam comigo. E tinha mais algumas pessoas querendo participar, e fiz um joguinho nessa Game Jam. E eu fiquei ainda mais animado, que eu vi que eu fui capaz de entregar um jogo bonitinho, um jogo que tinha início, meio e fim, que tinha uma progressão. Hoje eu teria visto eu teria pegado mais a mecânica de roguelike. Naquela época eu não sabia, eu não tinha ainda Vampire Survivors, né, mas foi um jogo nessa linha, só que a gameplay do jogador era preso a um... Mas a ideia era que você era um robozinho, ficava girando em volta de um círculo, né, por isso que a ideia de ciclos está aí embutida, em que você fica girando em volta desse círculo e matando os inimigos com a corda que tem entre você e o seu centro. E esse Auto Game Jam deixou ainda mais animado, porque eu recebi uns feedbacks legais, o pessoal gostou um pouco do jogo. Não foi os meus 50 melhores jogos da Game Jam, até porque tinha vários efeitos assim, e eu fiz a programação toda sozinho, eu consegui artista e músico. Mas a parte de programação foi feita só por mim. Foi legal a experiência, conhecer pessoas que estão... Acho que hoje em dia não sei se não é no que eu jogo, mas foi bom conhecer essas pessoas, foi bom fazer esse projeto, porque de fato, se tu tentar fazer tudo sozinho, você vai gastar mais tempo tentando aprender N coisas
do que se uma pessoa foca em uma coisa e termina essa coisa e faça essa coisa bem feita. Então, a princípio, se você está começando essa área de jogos, eu recomendo fortemente que tu foque em uma coisa e dedique essa coisa para até você fique bom nela e depois possa partir para outra coisa, aprender outra coisa do mundo de jogos. Porque existem pessoas que são especialistas em pixel art já, existem pessoas que são especialistas em música, existem pessoas especialistas em programação. E com a internet, tu consegue encontrar essas pessoas que podem estar em qualquer canto do Brasil ou qualquer canto do mundo para te ajudar num único projeto. Se especialize em alguma coisa para poder ser, você assim, agora eu sou bom nessa coisa, eu posso tentar aprender outras coisas. Porque senão você vai ficar perdido, igual quando eu era adolescente. E foi bom, esse meu contato comigo foi bom, porque eu consegui mexer e terminar um projeto. Terminar coisas. Depois eu participei de mais outros Game Jams, participei da Global Game Jam 2 vezes já, que foi uma Game Jam presencial, participei. Participar de Game Jams é interessante, porque você tem um pequeno período de tempo, sei lá, de férias do trabalho, férias da universidade, férias do colégio. Participa de uma Game Jam nas suas férias, para se desafiar a treinar um jogo do início ao fim. E, cara, tu vai ter que pegar a mão, botar na mão na massa e se tiver alguma dúvida de alguma coisa, tenta planejar, escreve no quadro o que você está pensando no jogo, escreve no papel as suas ideias de projetinho pequeno, mesmo que seja, você já tá preso no computador? Ficou preso em alguma coisa? Não conseguiu achar na internet, tá querendo fazer? Tira o tempo. Pensa na lógica de como você poderia implementar esse tipo de coisa. Depois busque fazer o que você quer implementar. Então, porque a gente mostrava que a gente não sabe fazer tudo. Eu acho que a parte boa do Love é que ele é tão simples que tu vai ter liberdade total para fazer o que quiser. E eu consegui aprender isso. Eu consegui perceber que o foco principal é você entender como que funciona o jogo, entender como que é a lógica do jogo, para depois fazer o seu projeto grande. Entender também que você tem que pensar que o jogo não é um projetinho pequeno. Se você fazer um jogo, mesmo que seja um jogo de plataforma, um jogo de fase, o projeto vai escalar, acaba ficando mais difícil, o seu código vai ficar pior. Então por isso não é bom fazer um projeto grande a princípio. Porque tu vai ter que... Tu vai errar no caminho, tu vai errar nesse processo. E quanto mais antes você errar e descobrir o caminho certo para seguir, melhor é. Então, faça um projeto pequeno, publique, mostre para outras pessoas, receba feedbacks, receba opiniões e se divirta no processo. Não foi rápido que eu aprendi, demorou para ficar bom em programação de jogos, mas toda a minha experiência, mesmo que não remunerada nesse processo, foi boa. E agregou a mim conhecimento e também noção do que eu estou fazendo agora. Agora eu tenho noção do que eu preciso para fazer um jogo para ser lançado na Steam. Que é isso que eu quero fazer em 2025, publicar meu jogo na Steam. Acho que já falei demais nesse vídeo, mas o que eu deixaria claro para vocês é: para tu aprender a desenvolver jogos, o que tu precisar fazer é ler a documentação e fazer projetos pequenos. Não precisa pagar curso, que o cara do curso você não vai acabar copiando mais do que o cara vai fazer. Tu tem que entender a lógica e porque as coisas são assim. Porque tudo na programação, e tudo, em geral, tudo na vida tem um sentido. Entenda porque as coisas são assim, são da forma que são, que você vai conseguir replicar as coisas no futuro depois em outros projetos. Se você for assistir um tutorial, entenda porque o cara está fazendo dessa forma. Porque daqui a pouco você tem que fazer o seu próprio jogo, criar o seu próprio universo, e vai ter que fazer uma coisa parecida com ela, com aquela que você viu no vídeo. Então entenda como as coisas estão sendo feitas. Porque posso falar, começa com Unity, começa com Godot, começa com Unreal, começa com Love, começa com... Independente de ferramenta, cara. Não importa a ferramenta que você for usar. Tu vai ter que entender a lógica de como que funciona o jogo. Aprendeu isso? Qualquer ferramenta que você usar vai ser fácil. Eu acho que é isso que eu quero falar nesse vídeo. Entenda como que funciona o jogo. Porque é igual a matemática. A matemática é difícil, mas ela é simples. Se você entender a base simples da matemática e for avançando devagar, subindo a pirâmide, as coisas vão ficar cada vez mais fáceis e você vai pegar o que era difícil e dividir em problemas mais fáceis que você consegue resolver.